Olá, 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 meus amigos, e aí, tudo bem? Muito boa noite a todos. Então, estamos mais uma vez aí reunidos para dar início ao nosso terceiro encontro aqui na preparação para o concurso do fiscal de Niterói. Como eu já havia comentado com vocês, eu coloquei nesse material questões da última prova do TCM para auditor, que foi feita pela FGV. Bom, vamos orientar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa aula que nós vamos trabalhar a partir de agora. Como você deve ter reparado, as questões agora elas estão sequenciais. Nós fizemos até a 40 no nosso segundo encontro e agora estamos começando com a 41. Por que disso? Não sei se você já percebeu, mas aí na minha página, enfim, a gente vai ter um módulo de questões sequenciais das diversas bancas. Então eu vou aproveitar essas gravações aqui para incluir essas 120 questões no módulo, que depois elas vão dar continuidade, Já tem concurso aí do MPE, que está prevendo a FGV, então isso aqui vai acabar se tornando um curso de exercícios. Agora, para você que já está se preparando para a FGV, você pode dar continuidade, se for do seu interesse, nas questões da FGV que eu vou gravar na sequência, só que não serão ao vivo, serão gravações. E quem vai assistir isso aqui, obviamente, no futuro, vai ser uma gravação. Então, para você aí que está me assistindo durante o dia, durante a tarde, enfim, eu falei aqui boa noite porque, em princípio, esse módulo aqui ele foi estabelecido como sendo ao vivo, mas a sequência das questões que nós vamos incutir, nós temos uma primeira de 40, depois mais duas de 40, mas aí está na sequência de 80, e depois continua, 81, 82, 83, isso aí vai meio que de forma infinita. Eu vou fazer isso aí para diversas bancas. Então, a pretensão é gravar todas as questões de 2015. Depois eu tenho algumas informações para passar para você que está se preparando agora para o concurso de fiscal de Niterói. E você também que está assistindo depois, mas deixa para o futuro aí para passar essas informações. Beleza? Bom, enfim, vamos ao que interessa, O nosso objetivo aqui é sempre gravar 40 questões. Depois o curso de exercícios ele vai ter continuidade conforme a sequência. Então a pretensão, como eu falei, acabei interrompendo, é gravar todas de 2015, algumas de 2012 a 2014, todas as provas da FGV daqui para frente. A gente vai procurar retirar as questões, incluir no nosso módulo continuado e realizar as correções. E agora, pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a bater questões aleatórias, como se fosse prova. As questões elas surgem uma a uma, trabalhando os diversos temas, e é assim que a gente vai fazer. E para a gente começar, vamos fazer a prova aqui de auditor substituto do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que eu já alerto a você que está assistindo aqui para esse concurso de fiscal de Niterói, que está sendo feito agora aqui em dezembro de 2015, e vocês que estão assistindo no momento futuro, nesse módulo continuado das questões da FGV. Essa é uma prova considerada top, auditor do Tribunal de Contas de um município. E a gente vai enfrentar aqui questões de um nível de exigência um pouco mais complexo, tá bom? Mas tudo para agregar informação para que a gente venha acertar aquelas questões que vão definir prova. Que questão que define prova é sempre aquela um pouquinho mais complexa. Então vamos ao que interessa. Só lembrando, quem assistiu a parte da profecia, algumas questões aqui a gente vai ver de forma duplicada, porque eu vou ter a prova como um todo em relação ao direito administrativo. Vamos nessa. Acerca dos atos administrativos do poder de polícia, é correto afirmar que, letra A licença é o ato administrativo editado a partir do poder discricionário da administração pública, conferindo ao particular o direito à prática de determinada atividade de natureza privada. Está pedindo aqui o que é correto, está falando de poder de polícia, e aqui está errado por quê? A gente que vem conversando aí nas questões continuamente. Licença não é discricionária. A licença é um ato administrativo editado a partir do poder de polícia, e ele é um ato em si vinculado. Então, já está meio que fora aqui. Letra B. A permissão condicionada pode ser revogada a qualquer tempo, desde que obedecidos os critérios de conveniência e oportunidade. Bom, a permissão, por natureza, ela é um ato de consentimento estatal discricionário e precário.
O problema é que ele colocou essa característica aqui, ó. Permissão condicionada. A permissão condicionada é normalmente aquela permissão que vai estabelecer um prazo, gerando uma certa expectativa de permanência com aquele consentimento dentro daquele prazo, onde a pessoa eventualmente pode investir algum recurso admitindo a possibilidade de permanecer com aquele consentimento por um determinado período. Então, uma certa segurança similar ao que há nos contratos. Ela é até, de certa forma, precária também, porém, essa revogação ela não é tão simples assim. É uma revogação que vai demandar, talvez, um direito à indenização, assim coloca a doutrina, diante dessa perspectiva de permanência. Então, ela não tem uma revogação tão simples como ocorre nas permissões puras. Vamos deixar ela aqui em stand-by, tá? Eu acredito que ela é revogável a qualquer tempo, mas demanda uma indenização, um procedimento mais formal, até mesmo com o direito de defesa por quem vai ser atingido por isso. Mas vamos ver o que temos nos demais aqui. O consentimento de polícia, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é passível de delegação a um particular. O consentimento de polícia, ele não está falando o poder de polícia. O consentimento de polícia, de acordo com a jurisprudência do STJ, é passível de delegação ao particular. O que seria isso? Seria aquela emissão de documentação destinada a consentir que alguém venha desenvolver alguma atividade, mas, obviamente, amparado pelo órgão responsável por esse consentimento. Seria basicamente a emissão da documentação. Tá? Esse aqui é um entendimento que se tem admitido. Ele não está falando que está passando o poder de polícia, mas uma das perspectivas do ciclo de polícia que não envolve poder de decisão, quando é simplesmente a emissão de documentações. Há um entendimento de que tarefas auxiliares em relação ao consentimento e também à fiscalização podem ser atribuídas ao particular, como, por exemplo, uma empresa que é contratada para instalar uma fiscalização eletrônica. Quem define os locais é o Estado, mas quem vai lá fazer a instalação, a aferição, o levantamento dos dados seria um particular contratado. Não é correto falar que se delega poder de polícia, mas os atos de consentimento de fiscalização, há um entendimento nessa linha aqui que poderiam ser objeto de, delegação, né? Como diz aqui a própria questão. Esse aqui foi o gabarito, a letra C. Tá? Então aqui é o que a gente tem que esperar para a prova. A permissão condicionada, ela vai demandar uma ampla defesa de um contraditório, ela vai demandar uma indenização, porque há uma expectativa de permanência do detentor da permissão com aquele consentimento por um determinado período. Então, gabarito letra C. Letra D. Os denominados... Vamos botar aqui, né? Os denominados atos de consentimento, tais como licença, autorização e permissão, têm a natureza declaratória, ou seja, limitam-se a enunciar um direito do particular. Negativo, tem a natureza constitutiva. Passa a conferir ao particular a possibilidade de desenvolver alguma atividade que não poderia exercer anteriormente. Ok? Então a natureza é constitutiva. Letra E. A admissão é espécie de ato administrativo editado para que seja admitido ao serviço público o candidato regularmente aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos. Normalmente aqui é a nomeação. A admissão ela é considerada um ato administrativo que vai admitir, né? O termo é meio redundante, mas enfim, ele vai integrar uma pessoa à administração pública para que essa pessoa venha receber um serviço, um benefício. Então a admissão, o tradicional, né, exemplo de admissão é a admissão de estudantes na rede pública de ensino. Eles estão ali realizando uma matrícula, onde estão sendo admitidos para a prestação de um serviço. Então, na verdade, ele é um beneficiário de um serviço público, no caso ali, a educação. Tudo bem? Então, questões um pouquinho mais difíceis, né? Então, 41 da nossa nova lista, letra C. Vamos em frente. 4.2.
Maria é médica e pretende prestar concurso público com a intenção de obter mais de um cargo público. A propósito do tema, é correto afirmar. Bom, essa é daquelas questões que a gente já comentou bastante. Vamos passar aqui de passagem. Ela é médica e pretende obter mais um cargo público. O que ela pode pretender? Um outro vínculo na área de profissional da área da saúde, médico profissional da área da saúde, com profissão regulamentada, e a atividade de professor, porque há que se reconhecer que a atividade de médico se enquadra na condição de técnico científico para acumulação com o cargo de professor. Vamos ver o que nós temos aqui. Letra A. É ilícita a acumulação de um cargo de médico de um hospital público com um cargo de professor de uma universidade pública. Está dizendo que é ilícita, na verdade é lícita. B. Na acumulação remunerada de cargos públicos, o limite remuneratório incide sobre a soma das remunerações percebidas pelo servidor público. O entendimento jurisprudencial entende que isso não é uma verdade, você vai incidir em cima de cada uma das remunerações isoladamente. Então, letra B errada. Letra C. A administração pública deverá adequar a carga horária da servidora para possibilitar a acumulação remunerada? Não tem que adequar, não. Tem que analisar a compatibilidade. Basicamente isso. Letra D. O cargo de auditor do Tribunal de Contas poderá ser acumulado com o cargo de médico, pois ambos são cargos de profissões regulamentadas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E letra E. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a acumulação de cargo técnico-científico com o cargo de professor é condicionada à correlação de matérias entre os cargos. Olha só, eu botei essa questão aqui porque é uma questão para o município do Rio. E ele fez uma pergunta em cima do Estado. Isso aqui está no Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, dos servidores. O gabarito seria isso aqui. É um terceiro requisito que existe por lá. Agora, a correção da cobrança feita dessa natureza é questionável. Mas, enfim, é uma questão que foi elaborada pela FGV esse ano em cima do Estatuto do Rio. Ao menos a gente traz essa informação para você. O Estatuto do Rio ele foi elaborado à época da Constituição de 67 e 69. E ali existia essa exigência da correlação de matéria, então por isso foi reproduzido no Estatuto do Rio de Janeiro. Seria algo que se aplica implicitamente nas situações atuais. Deve existir uma relação entre os cargos em regime de acumulação. Então, por exemplo, o médico vai poder ministrar aulas como professor na área da biologia, da medicina e etc. Ele não pode ministrar aula, por exemplo, de, matemática. Não tem nada a ver com a sua atividade no cargo técnico-científico. Ok? Mas eu trouxe porque vale a pena a análise das informações que estão aí por cima. Principalmente aquela análise do teto, a questão de considerar como técnico científico é importante. Então, o gabarito dessa questão aqui foi dado na letra E. Beleza? Se você quiser verificar isso aqui, anota aí o artigo sobre isso aqui. É o Decreto-Lei 2479 de 75 do Rio de Janeiro. Decreto 2479 de 75 do Rio de Janeiro. Começa ali no artigo 271, salvo engano essa correlação de matéria está no 280, mas não tenho certeza. Eu sei que o tema vai do 271, no próprio 271, no parágrafo 1º, vai falar dessa correlação de matérias, mas tem um artigo, salvo engano é o 280, que vai explicar o que é a correlação de matérias. Beleza? Então a questãozinha aí um pouquinho, puxada. Vamos em frente, 43. Determinado ente público celebra contrato com o escritório de advocacia para o patrocínio de causa específica que requer notória especialização. Satisfeito com o serviço prestado, resolve prorrogar o contrato para incluir a assessoria jurídica ordinária na prestação dos serviços. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que... Bom, aqui seria a contratação direta por notória especialização, o objeto singular seria a causa específica. Não é possível se buscar uma contratação direta por notória especialização sem qualquer tipo de amarração em objeto singular. Então, para esse tipo de contratação direta por inexigibilidade, tem que ter objeto singular. Mas eu já vi essa questão, ela meio que sai por um outro lado. Tenta nos conduzir para um lado, mas a solução está por outro lado. Vamos dar uma olhadinha aí.
Isso aqui é licitações e contratações. Letra A. A contratação de escritório de advocacia com notória especialização é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, sendo imprescindível haver prévio processo administrativo justificando a escolha do fornecedor como condição de eficácia do ato. Esse aqui é o gabarito, tá? Esse aqui é o gabarito e você vai encontrar isso no artigo 26. Anota aí, artigo 26 é o processo administrativo prévio de justificação para as contratações diretas. Tem algumas exceções lá estabelecidas, mas o artigo 26 da Lei 8.666, artigo 26 da Lei 8.666, que vai estabelecer a obrigatoriedade desse processo de justificação. Vamos ver o que há de errado nos demais. Havendo regular processo administrativo de dispensa de licitação, a inexistência de forma escrita do contrato não ofende a lei de regência, eis que o instrumento de contrato só é obrigatório nas contratações precedidas de licitação. Errado, né? A gente vai encontrar isso lá no artigo 64 da mesma lei, onde obriga-se a realização do instrumento formal de contrato, que é aquele documento escrito contrato, toda vez que a contratação for oriunda de uma concorrência ou de uma tomada de preço, ou de dispensas e inexigibilidades que, caso tivessem sido licitadas, exigiriam, em razão do seu valor, normalmente, a utilização da concorrência ou da tomada de preço. Então, mesmo que eu não faça licitação em certas circunstâncias, a administração ela se vê obrigada a realizar o instrumento formal de contrato, que é aquele documentozinho bonitinho, cheio de cláusulas, escrito lá em cima, contrato administrativo. Nas outras hipóteses, que são a realização de licitação na modalidade convite, normalmente, ou valores que dispensam a licitação, ou em situação de inexigibilidade, dispensa que se enquadra na condição do convite, é dispensada a realização do instrumento formal de contrato, podendo ser substituída por outros instrumentos. Lembrando, né, que até R$4.000 o contrato ele pode ser até verbal se for de pequenas compras de pronta entrega e pagamento, como está lá no artigo 60. Tudo bem? Vamos lá, letra C. Conforme reiterada a jurisprudência da STJ, o contrato nulo não obriga a administração pública, mesmo quando esta nulidade é imputável a ela, pois é exigível do particular o conhecimento das regras atinentes às licitações de contratos administrativos. Pelo contrário, né? A própria Lei 8.666 vai estabelecer que se o administrado não deu causa à nulidade, a nulidade ela é oriunda da própria administração, ele vai ter direito a todas as indenizações e o pagamento de tudo aquilo que foi prestado até o momento. Tá ali naquela parte de nulidade, ali pelo artigo 50 da Lei 8.666, que é completada lá pelo 55, pelo 54. Letra D. Se não for comprovada a lesão efetiva ao erário, a simples dispensa indevida de licitação não impõe a condenação do agente público nas penas por improbidade administrativa, por ser hipótese de responsabilidade subjetiva. Tá errado? Tá, nesse contexto, vamos lá, vamos de novo. Se não for comprovada a lesão efetiva ao erário, a simples dispensa indevida de licitação não impõe a condenação do agente público nas penas por improbidade, por ser hipótese de responsabilidade subjetiva. Olha, de uma certa maneira, ela não vai responder lá por dano ao patrimônio público. Contudo, pode recair no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou mesmo no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que é enriquecimento ilícito ou violação de princípios. Para enquadrar na fraude à licitação, que encontra-se lá no artigo 10, tem que comprovar o dano. Mas, se não há um dano assim comprovado, e presume-se que haja esse dano quando há uma fraude à licitação, tá? Mas, enfim, está ali no artigo 10, prevendo fraude à licitação como um dano ao patrimônio presumível. Mas ali teria que ter um tipo de prova. Então, nós temos 3 saídas para poder imputar a improbidade administrativa. Primeiro, dizer que quando há fraude à licitação, o dano ele é presumido, então ele não precisa ser provado. Acredito que seja esse o pensamento da questão. Mas há aquele argumento de que, mas no artigo 10, para punir, tem que ter
dolo ou culpa. Então tem que ficar demonstrado, além disso, a responsabilidade subjetiva, além disso tem que ficar demonstrado o dano. E aí que está dizendo que não precisa demonstrar o dano. Aí a gente sai por duas linhas. Primeiro, a fraude à licitação, o dano é presumido. Porque qualquer conduta que venha tentar contra a licitação, presume-se que se deixou de obter a proposta mais vantajosa para a administração. Segundo, pode existir um dano não demonstrado, mas um enriquecimento ilícito. Aí o argumento é, olha, o pagamento de uma propina poderia ter se dado como desconto na proposta apresentada. Então a administração deixou de obter um benefício, então ela teve um dano ao seu patrimônio. São construções que são estabelecidas. E no frigir dos ovos, um princípio vai estar sendo violado com certeza, como por exemplo a isonomia. Quando você frauda a licitação, você está quebrando a igualdade entre os licitantes. A concorrência que deve existir em sentido amplo dentro do processo licitatório. Então são diversas vias de punir alguém por improbidade administrativa quando vem a agredir o procedimento regular de uma licitação pública. Beleza? Então, não é porque não teve a demonstração de dano que ele vai se safar, não. E letra E. O mesmo limite existente à alteração quantitativa do objeto do contrato administrativo é aplicado à alteração do prazo de vigência. Aí está falando de contrato, né? A alteração do quantitativo está lá no artigo 65, tem aqueles limites de 25% para acréscimos e supressões. E se for, né, uma reforma de edifício ou equipamento público, pode ter um acréscimo até 50%. Isso é apenas aspecto quantitativo. Agora, a variação do prazo não pode ser alterada. Não é uma cláusula que possa ser alterada unilateralmente. Vai trabalhar a partir de um consentimento com base no artigo 57. E a gente vê isso também no 65, inciso 2. Da Lei 8.666 de 93, tá? Então você percebe que são questões que vão bater em diversos pontos da matéria ao mesmo tempo. Nós já confirmamos o gabarito aí da nossa questão. É a letra A. Vamos em frente. 4.4. Um dos grandes desafios do administrador público na atualidade tem sido a administração do sistema prisional, abrindo o debate acerca da possibilidade de participação do setor privado na administração do sistema penitenciário. Acerca do tema, e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar. Então vamos lá. Está falando um pouquinho de parceria pública-privada, da Lei 11.079. Letra A. É viável a realização de parceria público-privada para a construção e gestão de estabelecimento prisional na modalidade patrocinada, pois a administração pública deverá arcar com a totalidade das despesas envolvidas na atividade. Estava indo até bem, só que nessa parte final aqui, né, há uma repartição dos custos numa parceria público-privada. Tem a participação do poder público com determinada parcela, mas o ente privado colaborador naquela... Colaborador não, né? É uma concessão especial, ele também vai ter que injetar recursos para a implementação daquele serviço. Então essa parte final aqui, ela está errada. Deverá arcar com a totalidade das despesas envolvidas na atividade. É uma divisão ali de investimento. Letra B. O contrato de parceria público-privada deve prever, dentre as suas cláusulas, a delegação do poder de polícia particular para que haja efetiva fiscalização no interior do presídio. Negativo. Delegar poder de polícia ao particular, poder de polícia, ele pode delegar ali atos de consentimento, atos de fiscalização, mas não poder de polícia. Então a administração, a questão administrativa, pode ser, né, concedida a um particular, numa PPP, né, patrocinada. Você vai ter ali, né, o fracionamento dos investimentos, o poder público entra uma parte, o parceiro privado entra com outra parte. Agora, quem vai cuidar dos aspectos de controle de presos, contato com presos, continua sendo o poder público. Então, o poder de polícia continua sendo exercido pelo poder público. A parte administrativa é que fica a cargo do parceiro privado. Letra C. A morte do detento no interior do estabelecimento prisional, seja por ato de terceiro ou por suicídio, enseja responsabilidade objetiva do Estado, sendo prescindível, ou seja, sendo dispensável, a demonstração de culpa. Tá certo isso aqui.
Tá? A responsabilidade objetiva dispensa a demonstração de dolo ou culpa, que seria a culpa em sentido amplo. Então, é o dever de custódia que o Estado assume em relação aos detentos, que se não consegue cuidar adequadamente, acaba sendo responsabilizado por esses danos que venham a ocorrer, né? Havendo críticas ou não, é a custódia que determina isso, dever de custódia, dever de preservação da integridade física e da vida das pessoas que estão sob custódia do Estado. Então a responsabilidade é realmente objetiva e o gabarito aqui ficou na letra C. Vamos ver os demais. Se um detento, alguns meses após fugir do estabelecimento prisional, subtrair bem de terceira pessoa, será o Estado obrigado a reparar o dano. Aqui não, em função desse negócio de alguns meses após. Ao entendimento de que, caso esse dano ele seja, né, num liame lógico de uma continuidade, de uma fuga, o cara está fugindo e ele adentra uma residência e faz reféns, ou ele rouba um veículo, sequestra alguém, causa um dano, né, na continuidade da sua fuga. Claro que os debates eles vão ser bem acalorados, aonde que termina esse liame, né, de continuidade de fuga, e se ele permanece escondido por uma semana e quando sai, enfim, debate tem para um monte. Agora, tantos meses depois, não dá para reconhecer que o Estado vai ser responsabilizado objetivamente por isso. Tem campo para debate, mas a jurisprudência que está vigente no momento é essa. Para que haja responsabilidade do Estado, tem que ter esse liame de continuidade de fuga. No momento da fuga, se há o prejuízo, o Estado ele deve suportar a indenização. Letra E. Não cabe ao Tribunal de Contas do respectivo Estado fiscalizar a execução de um contrato de parceria público-privada, eis que se trata de atividade desenvolvida por particular. Negativo, né? Você tem ali a participação de recursos públicos, tanto na parceria administrativa quanto na patrocinada. Então, havendo recursos públicos ali empregados, obviamente, recairá sobre o respectivo tribunal a apreciação e julgamento daquelas contas. Beleza? Isso aí a gente encontra lá a interpretação lógica do artigo 71 da Constituição Federal e dos respectivos dispositivos, né, das Constituições estaduais e da Lei Orgânica Municipal. No caso aqui é TCM, né? Então, há essa paridade. Bom, então, nossa questão, qual foi essa? Foi a 40 aí? 44, né? 44 ficou com o gabarito na letra C. Vamos em frente. 4.5. O Brasil já vivenciou inúmeros casos envolvendo corrupção em diversas esferas de poder, o que levou à promulgação de leis com o intuito de desestimular a prática de atos de corrupção. Acerca do tema, é correto afirmar que... Vamos lá. Diversos temas aqui também trabalhados. Letra A. Promovida a ação civil pública por improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, o processo administrativo de apuração de responsabilidade previsto na Lei Anticorrupção, a Lei Anticorrupção é a Lei 12.846 de 2013, será suspenso ante a existência de prejudicialidade externa. Negativo. A lei de improbidade está direcionada à responsabilização do agente público e do eventual particular que está envolvido na prática do ato de improbidade. A lei de corrupção está destinada a responsabilizar a pessoa jurídica que se envolve em atos equivalentes àqueles de improbidade administrativa para o agente. Essa lei vai atingir a pessoa jurídica. Ok? Bom, então... Cada um tem uma linha de aplicação, então um não prejudica o outro. Pelo contrário, ambas as leis podem ser implementadas em função de uma mesma situação. A de improbidade para os agentes e a lei anticorrupção para as pessoas jurídicas. É uma lei pequenininha, tá? Se tiver curiosidade, é a Lei 12.846 de 2013. Dá uma olhadinha nela e a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui. Letra B. O ato de improbidade administrativa pode ser reconhecido em âmbito administrativo, com o intuito de aplicação de pena disciplinar de demissão ao servidor público improbo. Perfeito.
Tá? Recentemente tem um entendimento do STJ nesse sentido de que as vias de improbidade administrativa são duas, a própria lei coloca isso, é uma ação judicial promovida pelo Ministério Público ou pela pessoa que se viu prejudicada pelo ato de improbidade, mas também é possível que a conduta ela seja objeto de apuração no âmbito de um processo administrativo disciplinar que vai acarretar a aplicação, no caso, né, do Estatuto Federal, por exemplo, a pena de demissão se ficar constatada o ato de improbidade administrativa, se ficar constatado. Aliás, presta atenção, ó, se liga aqui. Você, depois que tiver um tempinho aí, eu tô com material lá separado só para quem tá fazendo essa turma aqui comigo, tá? Você vai mandar um e-mail. Cria um e-mail, professor, não gosta de divulgar meu e-mail. Cria um e-mail qualquer. E-mail, né? Sei lá, 2001@xxyd. Cria um e-mail e manda lá para mim. Professor, eu queria receber o material que você falou lá na aula da FGV. É um material de jurisprudência bem interessante, bem resumido, bem simplificado, que a gente tem visto que a FGV e outras bancas estão utilizando aquilo ali. É disponibilizado pelo STJ, eu tenho lá comigo. Você me manda um e-mail que eu encaminho para você. E ainda encaminho aquela lista complementar de exercícios que eu cheguei a comentar que já está pronta. Só você me mandar um e-mail, acabou a aula, você me manda um e-mail, eu vou juntar num pacote só e vou mandar tudo para você fazer essa reta final para gabaritar direito administrativo. Quem não sabe o meu e-mail, vou botar aqui rapidinho, tá? Vermelho. Anota aí. Valmir com V, para quem não tem, tá? 841@gmail.com. Valmir com V, 841@gmail.com. Você me manda lá o e-mail, pode me procurar no Facebook também, sabe onde eu tô. Eu vou anexar ali o material para você. Tudo bem? Por que você falou isso agora? Porque essa informação está nesses enunciados do STJ. Vamos em frente. C. Dado o caráter sancionatório da lei de corrupção, a responsabilidade da pessoa jurídica é de natureza subjetiva, isto é, para a aplicação das sanções é imprescindível a demonstração da culpa. Aqui ele fala de culpa civil, né? Dolo ou culpa agregados. Enfim, está errado porque a responsabilidade é objetiva, isso está expresso no artigo 2º dessa lei, 12.846. Vai lá no artigo 2º, você vai ver isso aqui. Então, errado a letra C. Letra D. A tentativa de prática de ato de improbidade administrativa não pode ser punida por ausência de norma de extensão que a torne pública. Também está nesse pensamento do STJ. A tentativa ela pode ser punida sim, desde que a continuidade ela não tenha sido interrompida por vontade do próprio agente. Não foi ele que parou com o ato de improbidade. Ele estava tentando em uma situação externa, inviabilizou que ele praticasse o ato, que ele se beneficiasse. Aquele cara que está ali, é como se fosse lá no direito penal, para quem estuda o direito penal. A interrupção da continuidade não, mas da sequência de atos que iria caracterizar, acabou ocorrendo por uma circunstância externa, alheia à vontade do agente. Então ele pode ser responsabilizado ali por tentativa. Há essa possibilidade. Então ele está ali quase praticando alguma coisa, uma situação externa impede que ele pratique. Letra E. A ação civil por improbidade administrativa pode ser ajuizada somente em face do particular que se beneficiou do ato ímprobo. Não, ele pode não só o que se beneficiou, tá? Aquele que concorreu de alguma forma. Você pode pegar o artigo 3º lá da Lei 8429 de 92, se beneficiou, e também ou aquele que induziu ou concorreu, não necessariamente se beneficiou. Aquele que está envolvido de uma maneira ou de outra. Ok, então, gabarito confirmado aí, letra B. Mais uma vez, meus amigos, é uma prova top. Uma prova top, não chega a ser uma carreira jurídica, mas a FGV exigindo aí para auditor do DCM, que tem que ter um conhecimento bem apurado. 4.6. A licitação é um procedimento que concretiza determinados princípios constitucionais, tais como da impessoalidade e da eficiência. Considerando a jurisprudência dominante acerca do tema, é correto afirmar que cada ente deve editar as suas normas gerais de licitação e contratos em vista da autonomia dos entes federados. Norma geral não é algo que incumbe
a estados e municípios. Norma geral incumbe a União, Congresso Nacional. E os estados, municípios e Distrito Federal podem fazer normas específicas. Então, por isso, a letra A ela está errada. Letra B. É válida a cláusula de edital que exige, para fins de qualificação técnica, que o licitante já tenha atuado em execução de obra similar àquela objeto de contratação. Isso aqui é o nosso gabarito. Tá? Em relação a obras e serviços, essa é impossível a exigência daquilo que se denomina atestado de capacidade técnica, né? Aquele que demonstra que já fez algo similar com os parâmetros estabelecidos normalmente pelo Tribunal de Contas da União, daquilo que venha a ser algo similar. Então, se eu quero construir um prédio, o licitante ele tem que demonstrar que já fez algo similar, não idêntico àquele prédio, mas pelo menos até 50% daquilo que se está pretendendo executar. Tem os parâmetros que norteiam isso, mas a possibilidade dessa exigência a gente vai encontrar lá no artigo 30. Artigo 30 da Lei 8.666, no parágrafo 1º, tem os dispositivos ali que falam, salvo engano, inciso 2 ou 3, e o parágrafo 1º, que vão estabelecer ali a possibilidade de se exigir o chamado atestado de capacidade técnica, que nada mais nada menos que é a demonstração de que já executou uma atividade naquele ramo do objeto que está sendo licitado. Ok? Então isso aqui é válido. Vamos ver os demais. C. É necessário que a administração já disponha dos recursos orçamentários pertinentes ao contrato no momento da realização da licitação? Não, ele tem que ter apenas a previsão de disponibilidade futura, tem que estar no orçamento, mas não precisa ter o recurso já disponibilizado. Letra D. Em vista do princípio da economicidade, é ilícita a licitação que se destina a contratar exclusivamente microempresa ou empresa de pequeno porte. Errado, a Lei Complementar 123 de 2006, Lei Complementar 123 de 2006, ela vai estabelecer ali a partir dos seus artigos 48, 49, que certas licitações são exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte, em especial aquelas onde o valor máximo estimado não ultrapassa 80 mil. Então é licitação exclusiva de ME e EPP, e isso está previsto em lei. Enfim, essa previsão na Lei Complementar 123 faz com que a nossa letra D esteja errada. E a letra E, o sistema de registro de preços obriga a administração pública a adquirir os produtos conforme os limites indicados no processo licitatório. Pelo contrário, eu registro um preço até um limite de aquisições, mas eu não estou obrigado a adquirir. Não sou obrigado a adquirir sequer um. Posso não adquirir nada durante o prazo de vigência da ata. Eu não posso ultrapassar o limite estabelecido. Então, eu fiz uma ata de registro de preço para adquirir um limite de 3.000 resmas de papel A4 durante um ano. Eu posso adquirir 1.000, 1.500, depende da necessidade do órgão ao curso daquele ano. Posso adquirir 2.500, posso adquirir 3.000, não posso ultrapassar isso, porque o preço ele foi estabelecido até esse limite e a ata tem a vigência de 12 meses. Então, não obriga a administração a adquirir os produtos, pelo contrário. Então, confirmado o gabarito aí, letra B de bola. Vamos em frente. 4.7. 4.7 tem a ver com a Lei de Processo Administrativo Federal. Tá? Mas é o seguinte, eu coloquei na nossa preparação, porque tem muito a ver com atos administrativos. É uma relação bem próxima de alguns segmentos da Lei de Processo Administrativo Federal com a parte de atos administrativos. Então eu fiz questão de colocar essa questãozinha também. Fiz questão de colocar a questão, né? Ficou horrível. Vamos nessa. Letra A. As competências administrativas podem ser delegadas somente a órgãos hierarquicamente subordinados ao órgão delegante. Isso não é necessário. É claro que quando eu delego alguma coisa para um subordinado é bem mais simples. É meio que uma imposição. Agora, se eu vou delegar para alguém que não está na mesma estrutura hierárquica, isso vai depender de uma coordenação. Mas nada impede que venha acontecer. A própria lei ela admite ali no artigo 12. Então, não se exige hierarquia para a delegação de atribuições. Tá? Aliás, você já pode anotar dessa lei aí, do artigo 11 ao artigo 17. E, em especial, artigos 12, 13 e 15, que fala da avocação. Letra B. As competências administrativas suscetíveis de delegação incluem a adição de atos normativos
e a decisão de recursos administrativos. Pelo contrário, né? Duas das hipóteses que não admitem delegação de competência são justamente o julgamento de recursos administrativos e a edição de atos normativos, é o artigo 13 da nossa 9784, errado aqui. Letra C. O ato de delegação pode ser veiculado por qualquer forma idônea, dispensado nos termos da lei a sua publicação no meio oficial. Errado também. A obrigação de publicação em meio oficial ela é determinada expressamente pela lei, não só da delegação, quanto da revogação da delegação. Quando a gente delega para alguém e decide atrair novamente para si a sua competência fixada na lei. Então, ele não autoriza mais que um agente por ele delegado venha desenvolver aquela tarefa. Tanto a delegação quanto a revogação da delegação devem ser publicadas em meio oficial, para dar a publicidade necessária. Ok? Letra D. As competências administrativas são indelegáveis, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público. Pelo contrário, né, elas podem ser delegadas com algumas restrições. E letra E. As competências administrativas de um órgão hierarquicamente inferior podem ser avocadas em caráter excepcional e temporário por motivo justificado. Perfeito, né? Copiou e colou dentro, né, de uma lógica estrutural. Não está idêntico, mas as principais informações estão todas aqui. Artigo 15 da Lei 9784. Esse aqui é o nosso gabarito. É a letra E. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Quatro oito. Acerca da responsabilidade civil extracontratual do Estado, é correto afirmar que: letra A. A responsabilidade do Estado por danos causados a particulares decorrentes de lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Essa aqui é uma das hipóteses onde se admite a responsabilidade civil do Estado por atos legislativos. É uma lei sendo editada, gerando um prejuízo, e esse prejuízo sendo objeto de indenização por parte do Estado. A lei que é considerada inconstitucional, eventualmente tendo causado dano a um determinado destinatário, pode gerar o dever de indenizar do Estado por ato legislativo. O outro exemplo é a lei de efeito concreto, uma lei que vai atingir não de forma geral e abstrata qualquer pessoa que nela se enquadre, e sim um grupo de pessoas específicas que suportam prejuízo em favor de uma coletividade. Seria possível, um grupo de pessoas bem localizado, pontual, seria possível se buscar uma indenização dentro desse contexto. Ok? Seria, por exemplo, uma restrição de uso de propriedade em uma determinada localidade específica, em favor de um bem-estar comum. Seria uma hipótese, através de lei, obviamente. Vamos ver o erro dos demais. Letra B. A responsabilidade civil das concessionárias e permissionárias de serviço público pressupõe a existência de falha na prestação de serviço. Bom, falha não necessariamente. Falha é demonstração de culpa, de negligência, de imprudência e tal. Tem que mostrar o quê? É dano e conduta. Conduta, nexo causal com dano, responsabilidade. Não tem que demonstrar falha. Tá? Quem gerou meu dano foi a conduta da concessionária. Tem que me indenizar. Havendo apenas as possibilidades das excludentes de nexo causal tradicional, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, para que não haja indenização. Então não precisa demonstrar falha. Letra C. O Estado é solidariamente responsável por quaisquer danos decorrentes de condutas das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Negativo. Tá? A concessionária e permissionária, ela assume por sua conta e risco. O Estado ele poderia ser, digamos, subsidiariamente responsabilizado em uma situação assim de extrema negligência, extrema falta de cuidado. O cara delegou sem qualquer tipo de parâmetro a respeito à lei, quem assumiu não tinha a menor condição de prestar e acaba que, por negligência, numa situação demonstrada, poderia repercutir no Estado. Mas numa situação regular, a concessionária e a permissionária assumem por sua conta e risco a atividade que lhes é atribuída. Tudo bem? Letra D.
O direito de regresso é exercido, só voltando um pouquinho, tá? O fato de o Estado fiscalizar, não, por si só, não acarreta a responsabilidade subsidiária do Estado. Tudo bem? Fiscalizar a atuação das concessionárias e permissionárias. Letra D. O direito de regresso é exercido pelo Estado contra seus agentes que, agindo no horário de trabalho, tenham intencionalmente dado causa a dano a terceiros. Bom, vamos analisar aos poucos. O direito de regresso é exercido pelo Estado contra os agentes que, agindo na hora de trabalho, têm intencionalmente dado causa a danos a terceiros. Primeiro, para que haja o direito de regresso, o Estado tem que ser condenado a indenizar o terceiro. E, tendo o Estado indenizado o terceiro, ele pode buscar esse direito de regresso para o agente que cometeu efetivamente o dano. Esse dano não necessariamente precisa ter ocorrido no horário de trabalho. Pode ser até fora do horário de trabalho, mas desde que demonstrado que esse agente tenha agido com dolo ou culpa. Então são duas informações que levam ao erro disso aqui. Primeiro, o direito de regresso vai demandar a demonstração de dolo ou culpa. E segundo, não necessariamente esse direito de regresso depende de o agente ter agido no horário de trabalho. Tá? Você pode ter aquele exemplo clássico do policial que utiliza a arma da corporação, né, durante lá a sua folga, na condição de, se achando policial, acaba causando dano, o Estado vai ter que indenizar e vai repercutir isso no agente, demonstrando que ele agiu com dolo ou culpa. Então, letra D, errado. Letra E. A indenização devida pelo Estado à vítima deve ser proporcional ao grau de culpabilidade do agente estatal causador do dano. Pelo contrário, não se analisa aspectos de culpabilidade na responsabilidade objetiva do Estado. E muitas vezes a conduta do agente é até lícita e ele acaba causando um dano. Vai fazer uma obra, vai interditar uma rua, vai gerar prejuízo aos comerciantes daquela rua, a um estacionamento, enfim. Então ele não está ali agindo com negligência, imprudência e perícia, ele está agindo ali licitamente. Então a indenização não tem nada a ver com o grau de culpabilidade do agente necessariamente. Ok? Pode ter a ver, em certas circunstâncias, se há uma culpa concorrente da vítima. E tem que ficar demonstrado que a vítima ela também deu causa e você vai ter uma compensação do aspecto indenizatório. Mas não é o caso que está sendo apresentado aqui. Beleza? Então letra E aí, também furada, firmado o nosso gabarito. Vamos em frente. 4.9. A Constituição de 1988 procurou cuidar de vários temas sobre os servidores públicos, como o teto remuneratório, a perspectiva de revisão geral dos valores vencimentais e a estabilidade. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A percepção de subsídio por servidor público exclui o direito a quaisquer outras vantagens, inclusive diárias e verbas indenizatórias. Errado, né? Ao subsídio é possível agregar outros valores, que são basicamente essas verbas indenizatórias que visam restituir ao servidor os valores que ele gastou em função das suas atribuições. São diárias, auxílio de ajuda de custo, auxílio de custo, para você ver como está a velocidade aqui de raciocínio. Então, devagar. Porque você sabe que eu tenho que fechar 40, depois a gente vai dar uma aceleradinha naquelas questões mais rápidas, né? Bom, então de novo, diárias, ajuda de custo, auxílios em geral, indenizações. Não servem para recompensar o servidor pelo trabalho, e sim para restituir valores que ele gastou em função da sua atividade. Então isso pode ser agregado ao subsídio. Valores decorrentes de direitos sociais também podem, 13º, 1/3 de férias. Valores decorrentes de atribuições diversas. O cara recebe subsídio, mas trabalhou na banca examinadora de um concurso para aplicar a prova, num domingão, etc, etc. Ele está recebendo um valor a mais em função de atribuições diferenciadas. Então, o item 1 ele está errado. Tá? Item 1 está errado. 2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos se dá de forma automática, prescindindo, ou seja, dispensando, de lei que a preveja. Artigo 3710. Tá fora. Tem que ter lei específica tanto para fixar quanto para alterar, preservando a iniciativa privativa em cada caso. 3. A estabilidade alcança os empregados públicos que hajam sido admitidos
por aprovação em concurso público de provas ou de provas de título. Só vale apenas para servidor efetivo. Bom, tem que ter todas erradas aí, né? Então, o gabarito aqui, ó, letra E. Nenhuma delas se apresenta de forma correta. Beleza? Salvo engano, aí são 10 questões desse concurso de auditor do TCM. A respeito do regime jurídico dos bens públicos, é correto afirmar que os bens públicos não podem ser desapropriados, nem adquiridos por uso capião. Desapropriados podem. Então, vai lá naquele decreto 3365 de 41, a gente chegou a falar em outros momentos que a União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios e o estado pode desapropriar bens dos municípios, né? A recíproca não é verdadeira, o inverso não é possível. Então, eles podem ser desapropriados. Não podem ser adquiridos por uso capião, mas podem ser desapropriados. Letra B. Os bens pertencentes às empresas estatais podem ser penhorados, ainda quando afetados à prestação de serviços públicos. Está errado, né? Bem de empresa estatal é bem privado, está submetido ao regime jurídico privado dos bens, mas se ele está afetado à prestação de serviço, ele tem algumas proteções típicas dos bens públicos. Uma delas é a impenhorabilidade. Então está dizendo aqui que pode ser penhorado, não pode. Lembrando que a penhora é uma medida judicial de construção de patrimônio para quitação de uma dívida reconhecida em juízo, onde eu tiro o patrimônio de um devedor e transformo em recursos para o pagamento da dívida reconhecida ao respectivo credor. Beleza? C. Os bens públicos dominicais são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Bem público tem as proteções típicas que se coloca, né? Impenhorabilidade, imprescritibilidade, que é não uso capião, tá? É a inalienabilidade como regra, mas inalienável apenas os bens que estão afetados a um interesse público. O bem que está desafetado ele é chamado bem dominical, e esse bem dominical pode ser alienado na forma da lei. Qual é a lei? Lei 8.666. Ela que vai determinar os parâmetros ali para alienação. Então, os dominicais são bens públicos desafetados, e eles são alienáveis na forma da lei. Então, a letra C está errada. São impenhoráveis e imprescritíveis, mas são alienáveis na forma da lei. Letra D. Os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial podem ser dados em garantia de dívidas do Tesouro Nacional. Não onerabilidade. Também não admite isso aqui. Então eu não posso estabelecer um vínculo assumindo obrigações e colocar os bens públicos em garantia. Se eu não cumprir a minha obrigação, o meu credor adquire a propriedade daquilo ali para quitação da minha prestação. Equivocado. Não onerabilidade impede esse vínculo. Letra E. A alienação de bens públicos imóveis depende de lei autorizativa. Bem público é bem de pessoa jurídica e direito público. Então tem que ter autorização legislativa. Tá? Avaliação prévia também em licitação. Beleza. Agora a licitação pode ser na modalidade de concorrência, né, imóvel, e pode ser também na modalidade leilão, naquela hipótese lá em que a entrega por dação em pagamento ou procedimento judicial. Nessa situação, também vai dispensar a lei autorizativa. Bom, enfim, imóveis depende de lei autorizativa, avaliação e prévia licitação. Só faltou confirmar aqui que seria na modalidade de concorrência, com aquela exceção lá do artigo 19. Mas esse aqui é o nosso gabarito. Artigo 17, inciso 1 em especial. Artigo 17, inciso 1 em especial. Bom, fechamos então, né? Demoramos um pouquinho, mas eu fiz questão de fazer. Você que está fazendo a preparação, né, agora lá para o nosso concurso de Niterói, é uma boa base para principalmente o fiscal de tributos. Ficar atento nessas informações. Se possível, faça uma leitura da lei de anticorrupção. Você vê que eles dão umas misturadas ali. E a pergunta é literalidade. O cara vai em cima da literalidade. Beleza? Para você que está pegando o módulo de exercícios da FGV, genérico, essas são as questões mais pesadas que nós vamos encontrar na nossa trajetória. Agora, voltamos aí, né, às questões tradicionais, que tem algumas difíceis, algumas, né, de um nível mais fácil. Vamos dar uma
puxada aí para a gente chegar no nosso objetivo nessas 2 horas. Integra a administração pública direta e exerce de forma centralizada a atividade administrativa do Estado. Administração direta, centralizada. Autarquia indireta. Fundação pública, também é indireta. Empresa pública, também é indireta. Empresa concessionária de serviço público, iniciativa privada. Então sobrou isso aqui. Delegacia de Polícia Civil, que é um órgão, né, da estrutura das secretarias, que é a administração direta, que presta serviço público de apuração de infrações penais. Apuração de infrações penais é mais polícia judiciária, mas enfim, né? A atividade administrativa do Estado não deixa de estar na estrutura da administração pública. Então, o gabarito dessa questão aqui, letra D de dado. Todas as outras, autarquia, fundação, empresa pública, administração indireta, empresa concessionária de serviço público, iniciativa privada, decorrente daquela descentralização negocial por meio de concessão ou permissão, precedida de licitação pública. Em frente. 5.2. A administração pública é organizada hierarquicamente e tem no ápice da pirâmide o chefe do Poder Executivo, sendo as atribuições administrativas outorgadas a vários órgãos. Aqui ele está só afirmando, né? Nesse contexto, de acordo com a doutrina de direito administrativo, quando o poder público estadual subdividiu um órgão, Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca, em 2 novos órgãos, Secretaria de Estado de Agricultura e Secretaria de Estado de Pesca, está-se diante de quê? É a técnica administrativa da desconcentração. Uma mesma entidade, que no caso aqui está falando de quem? De um Estado, que se estrutura internamente, dando surgimento a 2 novas figuras, por meio de lei, para os quais atribui determinadas tarefas específicas. Então aqui aconteceu uma desconcentração administrativa naquela nossa clássica teoria de desconcentração como uma técnica administrativa propícia a uma estruturação interna de uma determinada entidade, dando surgimento à figura dos órgãos públicos. Então o gabarito dessa questão aqui, gabarito letra A. Vamos em frente. 5.3. A Constituição da República de 1988 dedicou um capítulo à administração pública em seu artigo 37, deixou expressos os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas. Dentre esses princípios expressos que revelam as diretrizes fundamentais da administração, destaca-se o princípio da... Está falando de princípio expresso. Princípio expresso no artigo 37 é o nosso velho conhecido LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E ainda tem ampla defesa contraditória que se encontra lá no artigo 5º, 55, para os processos administrativos. Bom, de cara, a letra A está fora, porque não há ali competitividade. Não tem nada a ver, né? Até mesmo competitividade é algo lá das licitações. Então está fora. Legalidade, segundo o qual existe uma presunção absoluta de que os atos praticados pelos agentes administrativos estão de acordo com os ditames legais. Isso a legalidade é um princípio, mas que orienta a atuação dentro dos limites da lei, né, do ordenamento jurídico. Mas, enfim, a definição que tem aqui é de um atributo do ato administrativo, que é a presunção de legalidade, a presunção de legitimidade, e não o princípio da legalidade. Então, está fora. Pessoalidade... Bom, na verdade é a impessoalidade, segundo o qual todos os administrados que se encontram em idêntica situação jurídica devem ser tratados da mesma forma, sem privilégios pessoais. Perfeito se aqui fosse impessoalidade na perspectiva da isonomia, da igualdade material que se pretende desenvolver no âmbito da administração pública. Está fora. Letra D, princípio da improbidade. Essa aí é bizarra, né? Segundo o qual o administrador público deve pautar sua conduta com preceitos éticos e agir com honestidade. Seria moralidade. A gente pode até substituir, né? Aqui vira impessoalidade, aqui vira moralidade, aqui presunção de legalidade. O gabarito vai ser aqui. Eficiência, segundo o qual o agente público deve desempenhar da melhor forma possível suas atribuições para lograr os melhores resultados, inclusive na prestação de serviços públicos. Lembrando que a eficiência ela entrou na administração em 1998 com a emenda 19. Só faltou ele votar aqui deficiência.
Aí ia detonar nessa prova, porque pessoalidade, improbidade, eu mandava aqui deficiência, pronto. Ia ficar 100% nas nossas alternativas. Mas é eficiência mesmo, gente. Gabarito letra E. Vamos nessa. 5-4. Daniel, policial militar, ao realizar diligência destinada a reprimir o comércio ilícito de mercadorias receptadas, encontrou em flagrante delito seu amigo de infância Juvenal praticando crime. Por conta da longa amizade, Daniel deixou de realizar sua prisão em flagrante e liberou seu amigo, inclusive com os bens objetos do crime. No caso em tela, Daniel ofendeu mais diretamente os princípios administrativos da... Bom, isso tem mais a ver com direito penal, né? Direito processual penal, sei lá. Mas como administrador público, ele violou o quê? Legalidade e pessoalidade. Não existe o princípio da pessoalidade. Autotutela e disciplina? Nada a ver. Tem nada a ver com controle de ato. Publicidade? Nada a ver com publicidade também. Seria talvez eficiência, né? Hierarquia e disciplina, isso aí é coisa de milico, mas tudo bem. Tem aí hierarquia, que é um princípio, e a disciplina, né, que é uma linha também de poderes da administração. Gabarito aqui, ó, moralidade e impessoalidade. Elas têm andado sempre junto. Tá? É a moralidade que se espera do administrador público e é cuidar da coisa pública com vistas à satisfação do interesse público e não à satisfação do interesse particular, como no caso em tela foi apresentado. Então, os princípios aqui afetados, moralidade e impessoalidade. Eles estão sempre andando juntos nas questões que a gente tem visto aí das diversas bancas. A moralidade e a impessoalidade. Beleza? Então, gabarito letra E nesta questão. Próxima. Hipótese 1, trabalhando poderes da administração pública. Hipótese 1, governador do Amazonas editou decreto contendo atos gerais para complementar determinada lei estadual e permitir sua efetiva aplicação. Jargão, né? Expressão de poder regulamentar, sempre repetido, né? Clichêzão. Regulamentar. Já daria para matar a questão? Vamos ver? Acho que sim, né? Regulamentar. Mas vamos confirmar aqui. Agentes da equipe de fiscalização de postura municipal de Manaus interditaram o mercado que funcionava sem alvará e apreenderam mercadorias impróprias para o consumo. Regulamentar e de polícia. Perfeito? Letra E, questão fácil. Fica atento, você que vai fazer o concurso aí para Niterói, fiscal de posturas e também fiscal do ISS, porque a atividade tradicional desenvolvida por essas categorias é a atividade de polícia do Estado. Beleza? Atenção ao poder de polícia. Saiba bem poder de polícia. 5.6. Só é título de esclarecimento, tá? As gravações elas serão contínuas a partir de então. Sempre que um concurso aí tiver em voga, edital está na praça, o pessoal está se preparando. Eu, nas gravações contemporâneas, vou dar as principais dicas e vou sempre indicar quais as questões que estão focadas naquele concurso. Isso você vai receber pelo material. Agora, você que está fazendo agora o ao vivo, o preparatório, tudo que a gente falou aqui vale para esse concurso. Beleza? Concurso de Niterói. 5.6. Os atos administrativos são emanados de agentes dotados de parcela do poder público e, por isso, estão revestidos de certas características que os tornam distintos dos atos privados em geral. Nesse contexto, é correto citar o atributo. Atributo, característica, né? Vamos ver. Atributo de ato administrativo. Então, qual é o tema agora? Ato administrativo. Atributos, basicamente. Presunção de legalidade, legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, tipicidade são os atributos e características tradicionais. Letra A, retroatividade, que faz com que o ato retroaja a data em que ocorreu o fato que motivou sua edição. Não existe esse atributo. Imperatividade, que faz com que o ato seja cogente é impositivo, tá? Somente em relação às pessoas que foram intimadas pelo ato, pelo contrário, ele é cogente em relação a todos os que se enquadrem na condição disciplinada por aquele ato, independente de ter sido intimado ou não. Letra C. Autoexecutoriedade, por meio do qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
clichêzão de autoexecutoriedade. Busca de efeitos pretendidos, independentemente de auxílio de outro poder. Vamos ver os demais. Autotutela, por meio do qual o ato administrativo somente pode ser imputado ao particular a partir de decisão judicial que ratifique a legalidade do ato. Nossa, viajou totalmente. Autotutela é mecanismo de controle interno da administração, admitindo a anulação dos atos ilegais e a revogação dos atos inconvenientes e inoportunos. Não tem nada a ver com o administrado. E letra E, continuidade, por meio do qual o ato administrativo não pode sofrer interrupção a partir do momento em que o administrado for intimado de sua prática. Não tem qualquer menção sobre esse atributo ou essa característica. Então o gabarito é realmente letra C de casa nessa nossa questão, que foi a 56, vamos para 57. Também ato administrativo, tá? O secretário de Segurança Pública do Amazonas praticou o ato administrativo por motivo de interesse público que determinou a remoção de servidor público. Ele está falando aqui, ó, ele afirmou motivo de interesse público. Remoção de servidor João. Insatisfeito, João impetrou o mandado de segurança, pretendendo a invalidação do ato, o argumento de que possui direito público subjetivo de permanecer locado em seu órgão de origem, que se localiza mais próximo de sua residência, no caso em tela, a João. Enfim, remoção pode ser implementada de ofício no interesse público, no interesse da administração, e o servidor acaba tendo que se submeter. Não há qualquer direito subjetivo à permanência no local de lotação, até mesmo se estiver próximo da sua residência. É difícil de acontecer, mas as remoções de ofício no interesse da administração, elas podem acontecer desde que isso fique demonstrado. E cuidado só com a informação que a questão dá. A questão deu essa informação, motivo de interesse público. Aqui não está dizendo que o secretário removeu ele para prejudicá-lo, para puni-lo, etc, etc, como normalmente a gente vê. Então é uma situação regular. Então, na verdade, não assiste razão. Então, letra A e letra B está fora. Vamos ver o que nós temos na letra C, D e E. Letra C. Não assiste razão, pois se trata de ato discricionário no qual a autoridade administrativa tem liberdade na valoração dos elementos motivo e objeto do ato. Aparentemente, é isso aqui. O campo de valoração ele sempre envolve o motivo e o objeto. O motivo que autoriza a produção do ato e o objeto aquilo que é feito efetivamente. Letra D. Não assiste razão, pois se trata de ato vinculado, não, o ato é discricionário, essa remoção de ofício. Depende de conveniência e oportunidade, à luz do interesse público, obviamente. E letra E. Não assiste razão, pois se trata de ato discricionário, porém o ato pode ser revogado a qualquer tempo pelo próprio administrador ou pelo Poder Judiciário. Até aqui estava bonitinho, poderia ser revogado a qualquer tempo. Aliás, tem uma questão aí, anterior que fala sobre isso, nas nossas listas anteriores. Pelo Poder Judiciário que não pode, por motivo de revisão de seu mérito. Então morreu aqui porque não é possível a revogação pelo Poder Judiciário na sua atividade fim, na sua função jurisdicional. Vamos em frente. 5.8. Leandro, servidor público estadual, estável, ocupante de cargo efetivo, praticou grave falta funcional punível com pena de demissão. Tudo bem. De acordo com a Constituição da República de 88, Leandro poderá perder o cargo em virtude de... Bom, quando ele fala em falta funcional punível com demissão, a gente está falando de poder disciplinar. O poder disciplinar é a própria administração pública, no âmbito de um processo administrativo disciplinar com ampla defesa contraditória. É o 41, parágrafo 1º, o segundo item. Mas, enfim, vamos ver aí o que nós temos. Letra A. Sentença judicial contra o qual caiba recurso com efeitos devolutivo e suspensivo. Deu uma viajada aqui naquela situação, não é exatamente causa de ação judicial. Letra B. Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Aqui seria uma situação prevista para a propositura de um processo judicial. Pode ser um crime, ou mesmo um ato de improbidade administrativa, mas não era isso que o enunciado falava. O enunciado falava de problema administrativo, voltando para lá.
grave falta funcional punida com pena de demissão. Isso é algo que vai ser implementado pela própria administração pública e não pelo Poder Judiciário. Beleza? Sindicância sumária em que ele seja assegurado contraditório ampla defesa. Negativo, sindicância não é instrumento para se aplicar a pena de demissão, que rompe o vínculo. Letra D, decisão da autoridade administrativa devidamente fundamentada, independentemente de prévio processo administrativo. Tá? Tem que ter processo administrativo disciplinar. E letra E, decisão da autoridade judicial, aí já morreu, devidamente fundamentada, independentemente de prévio processo judicial administrativo. Tá? Tudo equivocado, então realmente gabarito letra B de bola. Anota aí, artigo 41, parágrafo 1º, segundo item, né? Não sei se é inciso 2 ou a linha B, da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Vamos em frente, 5.9. Controlando aqui o nosso tempo, né? Mas dá pra gente fechar assim, fica tranquilo. Você que já fez todos os outros exercícios, muita coisa aqui você deve estar percebendo que é mais do mesmo, mas a gente vai encarar. Letícia, servidora pública estadual ocupante de cargo efetivo, acaba de completar 60 anos de idade e deseja se aposentar. Tudo bem. Analisando seus dados funcionais, a servidora verificou que já cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, perfeito, e 5 anos no cargo efetivo que deseja se aposentar. No caso em tela, é correto afirmar que, imediatamente, olha, por ser mulher, ela já preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária por idade. Ela não precisa do tempo de contribuição, é óbvio, vai ter uma proporção ali dos valores que serão pagos a ela. 60 anos de idade, 10 de serviço público e 5 no cargo ocupado. Artigo 40, né? O artigo 40, no parágrafo 1º, nós vamos ter essa previsão. Letra A, poderá se aposentar voluntariamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Esse aqui é o nosso gabarito, letra A. Poderá se aposentar voluntariamente com proventos integrais, não tem essa previsão. Terá que se aposentar compulsoriamente, compulsória é aos 70. Letra D, não poderá se aposentar voluntariamente, porque ainda não cumpriu a idade mínima de 65. 65 é para homem, aposentadoria por idade. Não poderá se aposentar voluntariamente, porque ainda não cumpriu o tempo mínimo de 15 anos de efetivo exercício no serviço público. Na verdade, o tempo é de 10 anos que se vai exigir. Ok? Então, essa é chamada aposentadoria voluntária por idade. E tem aquela aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, que da mulher vai se exigir 55 anos e 30 anos de contribuição, mais os 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que atualmente ocupa. Beleza? Então, artigo 40, parágrafo 1º lá da Constituição Federal. Questão 60. Fabrício é servidor público estadual estável, mas por força de nova lei, seu cargo efetivo acaba de ser extinto, de acordo com o regime jurídico previsto no texto constitucional sobre o tema Fabrício. Anota aí, sempre lembrando, né, as questões que tiverem artigos, eu sempre vou fazer menção aos artigos que você deve pesquisar, estudar e fazer aquela anotaçãozinha, né, de que já foi cobrado. Esse aqui está sempre aparecendo, extinção de cargo, artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o que está previsto lá? Cargo extinto, o titular estável, ele vai para a disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço, apto ao aproveitamento em um novo cargo. Letra A. Compatível, né, com suas atribuições, com as atribuições do cargo extinto e remuneração. Letra A. Ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Aí já morreu aqui. Proporcional ao tempo de serviço. Letra B. Será imediatamente reintegrado a outro cargo de similar natureza e remuneração. Não é essa a previsão constitucional. Letra C. Ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Está aqui. Gabarito letra C. Será imediatamente readaptado. Não tem essa previsão. E na letra D e letra E. Será imediatamente exonerado, sem prejuízo aos cofres públicos e tal. Deu uma viajada. Então, realmente, gabarito letra C, confirma aí artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. E aqui a gente chega na metade. Né? Vamos para a questão 61. Passamos aí 10 minutinhos.
Eu vou dar um tempinho para você beber uma água, mas é coisa rápida, 5 minutinhos. 2 minutinhos dá para isso. Estou aqui no meu 2 minutinhos, beleza? Aí eu também vou beber uma aguinha ali e eu volto.